Outro tema super presente em provas de delegado, em provas de direito civil para delegado, é exatamente o tema posse, que está presente em todos esses editais. E quando a gente fala em posse, nós temos que lembrar que o fenômeno possessório no Brasil inaugura o livro do Direito das Coisas a partir do artigo 1196. E que esse artigo adotou expressamente no Brasil a chamada teoria objetiva da posse, consagrada por Rudolf von Jhering. Para a teoria objetiva da posse de Jhering, será considerado possuidor todo aquele que exercer sobre um bem o corpus. O que seria o corpus, esse elemento objetivo? O corpus seria a possibilidade de usar, gozar ou fruir, ou até mesmo dispor de um bem. Uso, gozo e disposição, ou seja, faculdades inerentes ao direito de propriedade, conforme nos traz o artigo 1228. Então, vocês estão me vendo aqui com essa camisa preta, não é verdade? Ótimo. Essa camisa, eu pergunto, eu, Bruno, sou o possuidor dela ou não sou? Sou. Ah, mas eu não sei se você é dono. Eu não estou perguntando se eu sou dono. Entenderam isso? Eu estou perguntando se eu sou possuidor. Eu estou usando e fruindo dessa camisa? Sim. Eu posso tirar essa camisa e doar ela ou vender ela para alguém agora? Posso. Então, se eu tenho poderes de uso, gozo e disposição, eu sou um 1196. Eu tenho corpus sobre esse bem. Qual é a diferença da teoria de Jhering para a teoria subjetiva da posse de Savigny? Lembra da faculdade? Na teoria de Savigny, só seria possuidor aquele que, além do corpus, esse uso, gozo e disposição, tivesse também o elemento subjetivo, o chamado animus. O animus domini, a intenção de ser proprietário daquele bem. A grande sacada de Jhering foi desatrelar a posse da propriedade ao entender, e isso ficou retratado no nosso artigo 1196, que será considerado possuidor todo aquele que exerce de forma plena ou não um dos atributos inerentes à propriedade. Quais? Uso, gozo e disposição. Quem tem uso, gozo ou disposição de determinado bem será considerado possuidor deste bem, independentemente de elementos subjetivos, de elementos anímicos, como o chamado animus domini, a intenção de ser dono da coisa. Percebem? Então, para o nosso estudo aqui, será importante responder inicialmente quem é ou quem será considerado possuidor. A resposta está no 1196, mas não apenas nele. Os 3 artigos seguintes, 1197, o 1199, eu vou inverter a ordem aqui propositalmente, e o 1198, eles também vão responder a esta pergunta que eu coloquei no meu slide aqui como uma pergunta condutora. Quem é considerado possuidor no Brasil? Primeira resposta, quem tem corpus. Beleza. Mas vai ser considerado possuidor também aquele que desenvolve o chamado desdobramento da posse, conhecido também como posses paralelas. Lembra daquela ideia de um possuidor indireto e de um possuidor direto? Então, locação, o locador é possuidor indireto. O locatário, que está imediatamente na coisa, é o possuidor direto. Ou seja, ambos são possuidores. Ambos terão direito aos chamados, grave isso, efeitos da posse.
E por que eu lhes digo isso? Por quê? Venham para cá. O 1199 também vai trazer que são possuidores aqueles que tiverem o uso, gozo e disposição em forma de composse. Então o sujeito é casado, ele mora com a esposa num apartamento. Ambos exercem sobre aquele bem poderes de uso, gozo e disposição. Eu pergunto, a posse de um exclui a do outro? Não. Eles são o quê? Compossuidores daqueles bens. Eles têm a chamada composse. Eles são, então, ao mesmo tempo, possuidores daquele bem. A posse de um não exclui a do outro. Ambos terão os chamados efeitos possessórios. Então, quando eu pergunto, quem é considerado possuidor no Brasil? Resposta, quem for 1196. Aqueles que fizeram, através de uma relação jurídica, o desdobramento da posse, o exemplo, locação, comodato. Mas também aqueles que vivem em composse, que não se confunde com condomínio, por favor. Aqueles que vivem em composse também serão considerados possuidores. Então, o que essa galera aqui tem de bom? Bruno, como assim? Estou perguntando, beleza, eles são considerados possuidores, né? Uhum. Por que é bom ser considerado possuidor? Porque quem é possuidor terá direito aos chamados efeitos da posse. O principal exemplo, a proteção possessória. Outro, direito aos frutos. Outro, direito às benfeitorias realizadas na coisa. Outro, o direito a uso capião. Então vejam vocês, frutos, proteção possessória, benfeitorias, uso capião. Todos esses sujeitos, 1196, 1197, 1199, são possuidores e terão direito, vou até colocar um coração, aos efeitos da posse. Ô Bruno, mas o que você colocou aqui o 1198? Ah, muito bem. Porque o 1198 vai dizer quem são ou quem é o detentor. O detentor é uma figura que está num degrau abaixo. Por isso, o código usa a expressão mero. Mero detentor. Na língua portuguesa, quando a gente usa essa expressão mero, a gente está querendo desqualificar. Ai, fulano, é seu namorado? Não, mero ficante, peguete. Não é namorado. Você está desqualificando aquela pessoa enquanto seu parceiro. Não. Ah, você mora aqui? Não, sou mero visitante. É verdade ou não é? Então, o 1198 vai trazer aquela figura do chamado fâmulo da posse. Ou servidor da posse alheia. Fâmulo da posse ou servidor da posse alheia. Ou seja, a lei vai dizer, olha, você tinha tudo para ser possuidor, mas você está aqui servindo a posse de outra pessoa. Então eu não vou te dar o status de possuidor. Por quê? Porque se eu te der o status de possuidor, eu tenho que te dar também os efeitos da posse. Então o que é a detenção? É uma situação idêntica da posse, faticamente falando. Mas por que juridicamente a gente muda a qualificação? Para não conceder ao detentor o quê? Os efeitos da posse. Então o detentor nada mais é do que um possuidor desqualificado. A ele a lei vai negar os efeitos da posse. Entenderam a ideia? Então a detenção para Hering é uma posse desqualificada. Desqualificada porque não vai fazer jus, não vai ter direito aos efeitos. Não terá direito aos efeitos da posse. Onde mais que a lei vai falar sobre detenção? Também no artigo 1208. Ou seja, aqueles que adquiriram a posse de maneira violenta ou precária, enquanto não cessar aquela violência e clandestinidade, enquanto não cessar da violência e clandestinidade, não serão considerados possuidores.
Assim como aqueles que têm a posse do bem ou a ocupação de um bem por mera permissão ou tolerância. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse. Se não induzem posse, é porque a situação é de mera detenção. Dá uma lidinha nesses artigos introdutórios da posse, 1196 e seguintes. Eles são importantes de serem analisados por vocês. Continuando no tema da posse, é muito importante, ao falar dos efeitos da posse, trabalharmos o principal deles e aquele que mais cai em prova, porque tem mais dimensão prática, que é exatamente a proteção possessória. Então vamos lá. Proteção possessória. Quando a gente fala de proteção possessória, a gente tem que entender algumas coisas como preliminares. Primeiro, entender que a posse ela se apresenta como um direito subjetivo. E se ela é um direito subjetivo, significa dizer que quando houver lesão a esse direito subjetivo, haverá a possibilidade de pretensão que vai ser viabilizada através da chamada tutela da posse, ou simplesmente proteção possessória. Então, a preliminar para que possamos falar em proteção possessória é que tenha havido uma lesão ao meu direito de posse. Esta lesão ao meu direito de posse, ao longo do tempo, ela foi dividida em 3 categorias. A primeira delas é o esbulho, onde há a privação da posse pelo possuidor. A segunda categoria é a turbação, onde não há privação, mas há atos que prejudicam, que perturbam, que retiram a paz do possuidor. E o terceiro tipo de lesão que pode ter é uma mera ameaça de que ocorra a turbação ou o esbulho. Para cada tipo de lesão, nós construímos um tipo de proteção. Então, quando nós falamos em esbulho, em turbação e ameaça, nós temos que nos lembrar que, prestem atenção, essa proteção possessória poderá se dar sem intervenção do Poder Judiciário, quando teremos a chamada autotutela da posse, manu militari, pelo próprio sujeito, nos termos autorizados no 1210, parágrafo 1º, quando houver uma injusta agressão, um injusto esbulho, uma turbação, uma ameaça, e o possuidor, para se recolocar, para se manter ou para dissuadir aquela ameaça, age com suas próprias mãos, com os meios que estavam à sua disposição, de maneira proporcional, logo após. Requisitos muito próximos ao que a gente aprende quando estudamos legítima defesa. Tudo bem? E pode-se dar também a proteção possessória com auxílio, com a preciosa intervenção do Poder Judiciário, nos termos do artigo 1210 caput. Ok? E aí, nós teremos as chamadas ações ou interditos possessórios. Sinônimos, tá? Ações, sinônimo de interditos possessórios. Então, quando eu tenho esbulho, eu posso ter o chamado desforço imediato, quando eu me recoloco por minha própria força na posse do bem. Se eu não conseguir, eu vou ter que entrar com uma ação de reintegração de posse.
Desforço imediato é uma espécie de autotutela da posse, autoexecutoriedade. Ação de reintegração de posse, eu vou solicitar ao Poder Judiciário que eles peçam uma liminar e me recoloque na posse do bem. Quando a gente fala em turbação, nós vamos usar outro instituto, a chamada legítima defesa da posse. Não confundam. No desforço imediato, eu uso a minha própria força para me recolocar naquele bem do qual eu fui privado por um ato de esbulho. Na legítima defesa, eu ainda estou lá. Eu estou brigando. Eu estou evitando aqueles atos de turbação. O meu vizinho fazendeiro coloca o gado dele para pastar no meu campo. Eu posso tocar aquele gado de lá? Posso. Isso é um ato de legítima defesa da posse. Agora, se ele colocou 30 mil cabeças de gado dentro da minha fazenda, eu não consigo tirar aquele gado todo. Eu posso entrar com uma ação de manutenção de posse. Ação de manutenção de posse. Então, a legítima defesa da posse está para a ação de manutenção, assim como o desforço imediato está para a ação de reintegração de posse. E se for uma mera ameaça, o que eu quero é interditar aquele comportamento. Então, a ação possessória se chamará interdito proibitório, ou seja, uma ação de inibição de comportamento. O que eu não quero aqui é que aquela ameaça de esbulho ou de turbação se converta em verdadeiro esbulho e turbação. Então eu quero inibir. Pode fixar as trentes? Pode. Pode ter liminar? Pode. Dê uma lidinha no 1210 e seguintes do Código Civil. Agora, não confundam. As ações possessórias, esse é um tema ótimo, que já caiu em diversas provas, não pode ser confundida com as ações petitórias. Lembram disso? A ação possessória não se confunde com a ação petitória. Qual é a diferença entre elas? Vem comigo. Nas ações possessórias, a causa de pedir é: sou possuidor, sofri um esbulho, uma turbação ou uma ameaça. Me recoloque na posse do bem. Mantenha a minha posse. Iniba essa ameaça. Nas ações petitórias, a causa de pedir é diferente. Sou proprietário e tive uma lesão no meu direito de propriedade, que pode ser uma lesão até no meu direito de possuir enquanto proprietário que sou. Então, quando eu entro com uma ação petitória, como, por exemplo, a ação reivindicatória da coisa, eu vou alegar em meu favor a minha condição de proprietário. Nas ações possessórias, não se discute direito de propriedade. Na ação possessória, a cognição é mais restrita. Eu vou discutir quem era o possuidor, se houve ou não uma agressão à sua posse, como eu faço para estancar a sangria, como eu faço para trazer paz social. Nas ações petitórias, eu me apresento como proprietário, narro uma determinada lesão ao meu direito de propriedade e solicito providências do Poder Judiciário porque sou proprietário. Então, gravem. Nas ações possessórias, o 1210, parágrafo 2º, que já caiu em muita prova, ele proíbe a discussão no âmbito da ação possessória sobre direitos de propriedade. Então, é a chamada vedação à discussão da propriedade, vedação à exceção como defesa, exceção de domínio. Na ação possessória,
de nada vai adiantar você alegar que é proprietário. Por quê? Porque há uma vedação à exceção de domínio. Não se pode se defender numa ação possessória alegando a sua condição de proprietário. Isso é uma forma da gente preservar a chamada função social da posse, que nada mais é do que a função social da propriedade exercida por quem é possuidor. Então, se eu tenho um invasor num determinado lote, e o proprietário sabe que aquele lote está invadido e nada fez, aquele proprietário vai ter que entrar com uma ação reivindicatória contra o invasor. Porque se ele entrar com a possessória, aquele invasor possuidor que já está lá há bastante tempo vai falar, que o quê? Estou aqui há muito tempo. Você não vem querer alegar propriedade, não. Se você quiser alegar propriedade, o local correto não é na ação possessória, é na ação petitória, em especial na ação reivindicatória. Leia esses artigos, especialmente esses parágrafos do 1210, porque eles são muito importantes para a prova.